Sabe, quando a gente enfrenta uma crise, tem uma verdade meio desconfortável. Existe um erro bem específico que 99% das pessoas cometem. E o pior é que ele, quase sempre, deixa a situação muito, mas muito pior. Vamos mergulhar nisso para entender o que acontece. 99%. É um número enorme, né? Pensa bem, isso quer dizer que quase todo mundo acaba caindo na mesma armadilha quando as coisas apertam. E o que é mais assustador, a maioria das pessoas só se dá conta do erro quando o estrago já está feito. E é bom deixar isso bem claro. Não é que essa reação simplesmente não ajuda. Não. O ponto aqui é muito mais grave. É uma atitude que ativamente prejudica, que na prática joga mais lenha na fogueira da crise. Porque, vamos lá, quando o medo bate, seja de perder dinheiro, de falhar, de não conseguir dar conta, o nosso impulso automático é um só: agir. E agir rápido, né? Mas a grande questão dessa análise é justamente essa. E se essa solução, essa que parece tão instintiva, for na verdade a verdadeira causa que prolonga o sofrimento? Ok, então vamos direto ao ponto. Qual é exatamente esse erro fundamental? É aqui que a gente começa a desvendar a raiz do problema para só então começar a pensar na solução. Então, o nó da questão é esse aqui, olha. O erro não está necessariamente naquilo que se faz, mas sim no estado mental em que a pessoa está quando decide fazer. É a tentativa de resolver um problema super complexo com a mente, com a mente em modo de pânico. E esse erro inicial, ele não vem sozinho, não. Ele é como a primeira peça de um dominó. Ele aciona uma cascata de consequências negativas, uma derrubando a outra e criando um ciclo bem perigoso. E o resultado disso é um ciclo vicioso. Uma decisão impulsiva acaba levando a consequências que ninguém queria. Isso gera mais ansiedade, mais culpa, o que por sua vez alimenta a próxima decisão apressada. É um padrão que se reforça sozinho e só serve para aprofundar a crise. Mas por que isso acontece com tanta gente? Não é por falta de inteligência, não. É pura biologia. Uma crise ativa o que a gente chama de modo de sobrevivência do cérebro, e é fundamental entender a diferença de como a gente opera nesse estado. A diferença é gritante. De um lado, tem a mente estratégica, que funciona com clareza, com planejamento, pensando a longo prazo. Do outro, a mente de sobrevivência, que é puramente reativa, impulsiva e focada só em apagar o incêndio do momento. Uma constrói, a outra só reage. Essa metáfora aqui é perfeita. Quando estamos no modo de sobrevivência, a gente acha que está corrigindo o rumo, mas na verdade, a gente só está apagando pequenos focos de incêndio por impulso. E o que acontece? O incêndio sempre volta, porque a causa principal do problema nunca foi resolvida de verdade. Bom, agora vamos para a parte prática. Existe uma saída, sim, uma estrutura simples, mas que, olha, não é fácil de aplicar. É uma ferramenta para a gente retomar o controle quando tudo parece estar desmoronando. O princípio é este, e isso precisa virar um mantra. Antes de qualquer outra coisa, o foco tem que ser estabilizar a mente. Só depois, com a calma no lugar, é que vem a hora de planejar a ação. A ordem dos fatores aqui altera e muito o produto. E aqui está a ferramenta. Antes de tomar uma decisão de peso, a ideia é dar uma pausa para se fazer 3 perguntas. A primeira: isso que eu quero fazer agora vai realmente me ajudar nos próximos 7 dias? A segunda, e talvez a mais importante: eu estou com a cabeça fria o suficiente para escolher com clareza? E por fim, será que não existe um passo menor, menos drástico, que eu possa dar agora mesmo? E esta é a grande sacada da ferramenta. Se qualquer uma dessas perguntas tiver um não como resposta, o sinal é claro. A prioridade nesse momento não é agir sobre o problema lá fora. A prioridade, nesse caso, muda completamente de figura. O objetivo se torna interno. Primeiro, reduzir o pânico. Depois, criar um mínimo de senso de direção. A ação de verdade, essa só vem depois que essa base estiver sólida. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensando em alguma situação difícil atual, qual decisão, talvez uma que parecia super urgente, poderia ser reavaliada usando essa estrutura? A mudança, no fim das contas, não está em ter todas as respostas, mas sim em começar a fazer as perguntas certas.